Graças a Deus. Nós estamos estudando hoje a lição de número 10. Estamos hoje estudando a lição de número 10 acerca da intercessão pelos Efésios. Aqui é onde nós encontramos Paulo fazendo as suas intercessão pelos Efésios. O que é intercessão? É apresentar alguém em oração. Eu encontrei aqui alguns personagens da Bíblia, como são muitos, eu só fiz um resumo aqui dos personagens que as suas vidas foram marcadas por intercessão. Por exemplo, Abraão, né? Abraão, ele intercedeu por Ló. Ai de Ló se não fosse Abraão, né? Que intercedeu por ele. E Ló, nós sabemos que ele estava em Sodoma e Gomorra, entre essas duas cidades, como se fosse Itinga, Maranhão e Itinga, Pará, né? Vamos dizer assim, era bem interligada naquela época, né? Então esse povo, eles conviviam como se fosse a mesma cidade, né? Mas Sodoma e Gomorra, eles se uniram e passaram a desfrutar de uma convivência social, né? E Ló estava morando naquela região e Abraão foi visitado por 2 anjos e pelo próprio Deus. Porém, a nossa Bíblia vai dizer que Abraão recebeu a visita de 3 anjos, né? E um dos tais seria o próprio Senhor. E aonde eu vejo aqui Deus, ele quebrando aqui os protocolos da física, né? Aonde Deus se alimenta igual ser humano, né? Deus se alimentou da comida de Abraão. E Abraão serviu ele com muita alegria, né? Aí já pensou, você está na sua casa e receber Deus, né? Isso é tremendo, né? Ele se humanizou. Isso aí eu lembrei do pastor Júnior. O pastor Júnior falou que aqueles homens gigantes da Bíblia, eles são da geração de antes, onde cai se humanizou e ficou com tudo de bom. Eu achei interessante aquela passagem, e fiquei curioso, aí eu fui pesquisar na Bíblia, fala lá em Gênesis 8. Aí é interessante essas questões aí. Então, amados, a salvação de Ló foi Abraão, né? E Abraão foi o homem que desenvolveu uma intimidade muito próxima com Deus. E o próprio Deus chegou a dizer que Abraão era o seu amigo, né? Aí Deus questionou consigo mesmo, ou quem sabe com a Trindade, disse: eu ocultarei isso a Abraão, meu amigo? Ele disse: não, ele vai ser uma grande nação, porquanto eu não vou ocultar, eu vou dizer para ele o que eu vou fazer. E Abraão teve um privilégio, amados, que poucos teve. Depois que Abraão fez a promessa que ele seria pai de muitas multidões, Deus deu uma previsão para ele de muitos anos na frente. Só de ti vai ser um grande povo, esse povo vai ser escravizado por 400 anos, né? Que foi 430 para Deus. 400 anos, 430 não faz diferença, né? Mas os historiadores vão dizer que foi 430 anos que o povo passou no cativeiro ali por desobediência, por ter saído do caminho, né? Então nós estamos estudando acerca da intercessão.
que é a intercessão pelos Efésios, aqui no capítulo, na lição de número 10, aqui das lições bíblicas, que ainda nós estamos repetindo a igreja eleita, né? Esperando chegar aí no novo trimestre. Outro exemplo de intercessão, Moisés. Ele intercedeu por Israel quando pecou contra Deus através da idolatria, né? E Deus disse: olha, Moisés, vou matar esse povo, e de ti, do teu filho, vou fazer uma grande nação. Ele disse: não, Senhor, peraí. Ele intercedeu por aquele povo. Só olha, Senhor, tu tirou esse povo do Egito com mão forte, tu abriu o mar vermelho, tu fez tanto ribuliço, agora tu mata esse povo no deserto. O que é que esse povo vão dizer de ti? Ele disse: olha aí, o Deus de Moisés tirou o povo para matar no deserto, né? Aí Deus disse: olha, Moisés, tu achaste graça diante de mim, e por causa disso eu vou te ouvir. Então, intercessão, né? E Israel foi poupado, uma parte, né? Alguém se arrisca a dizer qual foi a parte de Israel que foi poupada na idolatria? Os filhos de Levi. Uma boa parte dos outros, Moisés disse: olha, os que são do Senhor, os que ainda querem compromisso do Senhor, venham para cá. E uma boa parte dos levitas e a minoria das outras veio para o lado de Moisés. E os que não veio, morreu todos, porque Deus não aceita. Onde Deus usou o profeta Isaías, disse: a minha glória não darei a outrem, né? E ele estava dividindo a glória de Deus com o bezerro de ouro. Outro exemplo de intercessão na Bíblia, Cristo. Cristo intercedeu por Pedro antes de ser entregue para ser crucificado. Pedro tinha dito: ó, Senhor, se for necessário, eu morrerei por ti. Eu morrerei por ti, lutarei por ti, mas eu vou lutar por ti, eu sou fiel a ti. Aí Jesus disse: olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro fez aquela ruaça toda, disse: olha, Satanás pediu para cirandar contigo, mas eu intercedi. Eu orei ao Pai, intercedi por ti, porque Satanás queria cirandar. O que é cirandar? Cirandar é passar na peneira. É o mesmo que você pegar uma pá cheia de pedra com areia e você tirar só areia. E Satanás queria cirandar com Pedro, queria provar Pedro até o extremo, para saber se ele era realmente fiel a Cristo. E Cristo sabia que Pedro ainda não estava pronto para passar por esse processo. Eu intercedi por causa de ti, e por essa razão Pedro sobreviveu, se tornou um grande apóstolo. Deus só permitiu a provação, as provas na vida de Pedro depois que ele estava pronto. É um aprendizado, uma lição que eu tiro, que Deus ele não nos prova além do que aquilo que nós podemos suportar. Nós vemos também que Cristo intercedeu pelos discípulos na sua oração sacerdotal. Ele disse: Senhor, não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde e que os livre dos males que está no mundo. Porque eles são do mundo, mas também são meus. E eu quero me alegrar nisso, porque onde eu estiver, eles estarão comigo. Então essa é a promessa de Cristo para a sua igreja. E nós vimos também aqui, a igreja intercede por Pedro quando foi preso. E Pedro fortemente em prisões, em cadeias, com vários guardas, e o anjo veio e disse: Pedro, levanta, te cinge e me segue. Nós vamos ver que Pedro, ele vai relatar que disse que estava tendo como que era um sonho, era uma visão. É isso que acompanhou aquele ser angelical. Quando ele foi dar por si, já estava fora. Aí ele entendeu que realmente o Senhor tinha dado um livramento, e a igreja estava lá na casa de Marcos, aquele Marcos que acompanhou Paulo e Silas nas suas viagens missionárias, que nós vamos ver lá no capítulo
12 de Atos dos Apóstolos, ele acompanhou Paulo através de Barnabé, que ele era sobrinho de Barnabé. Então ele estava intercedendo na casa da mãe de Marcos, que está escrito o Evangelho de Marcos por esse Marcos aqui, onde no capítulo 13 ele não aguentou a aprovação e caiu no bredo, né? Desistiu. Mas na frente Paulo disse: olha, manda chamar depressa Marcos, porque me é muito útil. Então a intercessão é algo que tem que fazer parte das nossas vidas, né? Sem intercessão não há salvação, não há libertação, não há conforto, porque a oração, ela é a chave que move a mão de Deus e que abre as portas através da soberania do Senhor. Então, amados, vamos lá para a nossa introdução. Após revelar o ministério oculto e de todas as dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração e intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Então, amados, o que nós aprendemos aqui? Que através das nossas orações, através da nossa intercessão, Deus ele faz muito mais além do que pedimos e pensamos, né? Quantas vezes nós estamos em aperto, em dificuldade familiar, ou qualquer outro problema, e nós apresentamos para Deus uma dificuldade, quando você se espanta que não, Deus, Ele nos abençoa de tal maneira que ultrapassa aquilo que nós pedimos e até mesmo pensamos, por causa de quê? Do amor dele por nós, das suas misericórdias. Então, amados, nós servimos um Deus que Ele não é padrasto, Ele é Pai. E como Pai, Ele conhece a necessidade de todos os seus filhos, né? Então é interessante nós entendermos que através da intercessão, Deus ele vai nos conceder muito mais do que o que pensamos e aquilo que pedimos, né? Porque Deus, ele, na sua onisciência, na sua onipresença, quando Ele nos chama, a Bíblia vai dizer que Deus chama os que não são como que já fosse. Olha aí a grandeza de Deus vivendo aí os três tempos. Deus, quando Ele olha para o ser humano, Ele vê os três tempos. Nós não éramos o que somos e o que seremos. Então Deus chama os que não são como que já fosse. Então quando Deus chama um ser humano, Ele não vai chamar porque a pessoa não é, porque Deus já sabe o que aquela pessoa é, porque Ele está vivendo os três tempos: passado, presente e futuro. Então Deus, Ele está dentro desses tempos, está vivendo esses três tempos. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então isso é muito importante, nós vemos que a intercessão tem o poder